Do Triângulo de Bennington ao Arquipélago Rockies e ao Triângulo do Lago Michigan, aqui estão alguns lugares cheios de mistério, onde ocorreram muitos desaparecimentos inexplicáveis. Vamos começar. Muitas pessoas estão interessadas no paranormal, é claro. Portanto, elas buscam histórias mais ou menos bizarras, nas quais o mito muitas vezes se funde com a realidade. Às vezes, porém, aqueles que estão interessados em tais histórias acabam descobrindo coisas muito mais estranhas do que pensavam. Por exemplo, histórias de desaparecimentos inexplicáveis de pessoas em lugares que ainda hoje são objeto de muita discussão. Um desses lugares é considerado uma das áreas mais misteriosas do mundo, o Triângulo de Bennington. Você pode não ter ouvido falar antes, mas esta área arborizada no pequeno estado americano de Vermont experimentou estranhos desaparecimentos de pessoas durante as décadas de 1940 e 1950. Apenas um corpo de 53 anos que estava por lá foi encontrado vários meses após seu desaparecimento. Ao descobrir estas incríveis e misteriosas histórias em torno do Triângulo de Bennington, entusiastas paranormais decidiram apoiar a ideia de que o segredo do lado obscuro desse lugar era simplesmente sobrenatural. E eles conseguiram. Alguns até conseguiram fazer muitas outras pessoas acreditarem que o Triângulo de Bennington era tudo menos natural, tornando a teoria paranormal possível. Por outro lado, isso teria provocado uma oposição feroz e intensa, especialmente de cientistas e outros que se baseiam apenas em fatos e coisas reais, até porque não há provas que apoiem o fato que os desaparecimentos de lá estavam realmente relacionados com algo sobrenatural. Enquanto ainda se procuram explicações para estes estranhos fenômenos, aqueles que ainda sustentam a teoria paranormal só podem recorrer à alegação de que alguma força maligna, talvez da cidade fantasma de Gladstensbury que se encontra nesta área, é responsável pelo desaparecimento de Paula Weldon, Paul Jepsen, Frida Langer e muitos outros. Essa história ainda não foi resolvida e pode permanecer para sempre inexplicada, mas aqueles interessados no paranormal ainda acreditam que foi isso o responsável pelo desaparecimento. Você está gostando do vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos continuar. Agora imagine que você está lendo um artigo sobre o Lago Michigan, um dos 5 grandes lagos da América do Norte e o maior corpo de água doce dos Estados Unidos. Você vira a página para continuar lendo este emocionante artigo que lhe conta um pouco mais sobre o lago, mas o título de um parágrafo escrito em preto chama sua atenção: o Triângulo do Lago Michigan. Algumas fotos, recortes de jornais antigos e datas também atraem sua atenção. Então você se sente à vontade para ler o parágrafo, e daí você percebe que é de fato um lugar estranho, um dos lugares mais estranhos do planeta. Bom, o Triângulo do Lago Michigan, assim chamado devido à forma triangular da área, tem sido há muito tempo o local de uma série de fenômenos estranhos e inexplicáveis. Na verdade, o mais antigo incidente conhecido até hoje, um desaparecimento de um navio nas águas, data do século 17. Navios desaparecidos, blocos de gelo caindo do céu, luzes estranhas e bolas de fogo, acidentes aéreos, o desaparecimento do capitão de um navio e etc. Além disso, foi descoberta uma formação rochosa subaquática que lembra o famoso Stonehenge inglês. Na sua opinião, o que tudo isso significa? Obviamente, você não tem a resposta para a pergunta, mas algumas pessoas se apressaram para encontrá-la. E é claro, isso tem levado muitas pessoas a acreditar que estes são realmente fenômenos paranormais relacionados aos OVNIs. De acordo com esses crentes na teoria paranormal, os extraterrestres estavam por trás dos incidentes do Triângulo do Lago Michigan. Eles teriam sequestrado as pessoas que desapareceram, assim como o avião que caiu, e talvez até levado os destroços dos barcos que nunca foram encontrados desde o seu desaparecimento. Com esta hipótese, termina este artigo que você acabou de ler. Sua curiosidade é satisfeita, é claro, mas sua sede de saber mais sobre o Triângulo lhe deu uma sensação estranha, uma mistura de medo e fascínio. No entanto, você enrola a revista para levá-la consigo porque, apesar de tudo, você está determinado a relê-la uma segunda vez, se necessário, e aprofundar suas pesquisas. Parece que o Triângulo do Lago Michigan te fascinou muito. As pessoas sempre foram fascinadas por histórias cheias de mistério e atraídas por desaparecimentos para os quais ainda não foi encontrada nenhuma explicação. Entre aqueles desaparecimentos que parecem estar relacionados a fenômenos paranormais ou que parecem ser diretamente de um filme de ficção científica, estão, por exemplo, aqueles que aconteceram no infame Triângulo das Bermudas. Não preciso lembrar o número de navios e aviões que desapareceram no local, que fica no Oceano Atlântico, formando um triângulo entre Miami, o Arquipélago das Bermudas e San Juan, em Porto Rico. Por outro lado, apesar das inúmeras teorias e diferentes hipóteses que foram apresentadas para tentar
tentar explicar a origem do fenômeno, até hoje nenhuma explicação concreta foi dada para esclarecer o mistério do Triângulo das Bermudas. Entretanto, quando as pessoas tentam investigar esta área obscura, cheia de naufrágios e acidentes de avião, às vezes descobrem para sua surpresa que o Triângulo das Bermudas não é a única área do mundo onde esses fenômenos acontecem. Na costa da Venezuela, tem um lugar que guarda o mesmo mistério. É o arquipélago de Los Roques, um arquipélago de cerca de 350 ilhas. Imagine esta região paradisíaca do Mar do Caribe, que atrai todos os amantes do mar com suas praias de areia branca. Tendo se tornado um parque nacional em 1972 graças à sua rica fauna aquática e numerosas espécies de aves marinhas, o arquipélago é o destino perfeito para as férias dos sonhos ou uma lua de mel inesquecível. Entretanto, esse paraíso pode de repente se transformar em uma zona de pesadelo, onde a única palavra de ordem é desaparecimento. De fato, muitos aviões desapareceram nesta área que sofreu nada menos que 15 incidentes desde meados dos anos 90, como acidentes ou problemas técnicos com aviões. Esses incidentes, que ocorreram em pleno voo, ocorreram sem razão aparente. Foi um fenômeno meteorológico, um vazamento de hidrato de metano do oceano ou um simples erro do piloto? Ou é aqui que a maioria das pessoas faz a pergunta: foi um fenômeno paranormal? Estas diferentes questões, juntamente com a ausência de uma explicação concreta e lógica do que realmente aconteceu no arquipélago de Los Roques, naturalmente deram origem a todo tipo de especulação. Mas para saber um pouco mais sobre este arquipélago e melhor entender o que aconteceu nesta área, estas pessoas se aprofundaram nas diferentes informações que existem sobre o mistério que envolve esta região. Uma região que alguns meios de comunicação já chamaram de o novo Triângulo das Bermudas. E essas pessoas não ficaram desapontadas. De fato, a internet está cheia de artigos diferentes sobre o arquipélago de Los Roques, alguns dos quais mencionam os vários desaparecimentos de aeronaves que a região conheceu. Entre eles, que fizeram muito barulho e foram amplamente noticiados pela mídia, estava o desaparecimento do avião que transportava Vittorio Missoni, filho do famoso designer italiano Ottavio Missoni. Vittorio Missoni, sua esposa, 2 outros passageiros italianos, o piloto e o copiloto do avião tiveram um destino trágico após decolarem do arquipélago de Los Roques. Em 4 de janeiro de 2013, o bimotor BN2 Highlander levava o diretor da casa de moda italiana Missoni e os outros do arquipélago de Los Roques à capital venezuelana Caracas, a 140 quilômetros ao sul, quando misteriosamente desapareceu. De acordo com uma testemunha, um proprietário de hotel na ilha, o avião entrou nas nuvens, mas aparentemente nunca saiu. No dia seguinte, as informações foram amplamente divulgadas na imprensa, especialmente porque não havia informações sobre a verdadeira razão para o desaparecimento. A inexplicável ausência dos corpos no mar e os destroços do avião tornaram o mistério ainda mais vago. Apenas alguns meses depois, em junho de 2013, os destroços do avião, assim como os corpos de Vittorio Missoni e os outros, foram encontrados a uma profundidade de vários metros. Após a tragédia, o arquipélago de Los Roques havia se tornado um destino duvidoso para muitos viajantes que desejavam descobrir a área. Mas vale a pena lembrar também que antes deste acidente, outro desaparecimento havia sido registrado sobre o arquipélago 5 anos antes. De fato, em 4 de janeiro de 2008, um avião carregando 14 pessoas, incluindo muitos italianos, havia caído. Das 14 pessoas que pereceram nesta catástrofe, apenas uma delas, o copiloto, foi encontrada, enquanto os destroços do avião foram descobertos apenas 5 anos depois. O arquipélago de Los Roques também foi palco de muitos outros acidentes aéreos, em 1997, 2004 e 2006, para citar alguns. Por outro lado, outras aeronaves, sem dúvida mais afortunadas, conseguiram fazer aterrissagens de emergência na água, escapando por pouco de um desastre aéreo, como foi o caso em 2002 e 2005, por exemplo. Bem, todas essas diferentes informações eram curiosas e fascinantes para as pessoas que tinham acabado de descobrir o arquipélago. Essas pessoas poderiam presumir saber um pouco mais sobre esses misteriosos incidentes que ocorreram nos últimos anos nesta área obscura. Por outro lado, a descoberta dos misteriosos desaparecimentos causou uma espécie de preocupação e susto para muitas dessas pessoas que acabaram de ler sobre. Porque sim, é de fato uma maldição
maldição do arquipélago de Los Roques. A palavra é um pouco forte, é claro, mas é suficiente para fazer estremecer todos aqueles que veem estes incidentes com um olhar cético ou que acreditam em fenômenos paranormais. Alguns deles até tiveram pesadelos durante a noite, sonhando que foram atraídos por alguma força sobrenatural para dentro da água, para nunca mais voltarem à terra seca. Entretanto, algumas pessoas preferiram esquecer o lado sombrio do arquipélago e se concentrar em algo menos curioso e mais agradável, como a excepcional flora ou fauna desta região. Outras pessoas também decidiram continuar investigando todos esses desaparecimentos inexplicáveis de aviões. Na verdade, há muitas que esperam um dia descobrir, talvez, o verdadeiro motivo disso e poder encontrar uma explicação para esta maldição. Na sua opinião, eles vão conseguir descobrir a verdade sobre o arquipélago de Los Roques? Claro, só o tempo dirá, mas esse lugar deixou uma impressão duradoura em todos aqueles que ouviram falar sobre a maldição de Los Roques. Isso tudo é muito fascinante. Você acabou de descobrir as histórias de alguns lugares misteriosos que passaram por desaparecimentos inexplicáveis. Espero que isso não tenha te assustado muito. Me fale, você já ouviu falar de algum desses lugares? Conhece alguma história? Conte pra gente nos comentários. E como sempre, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.